Olá pessoal, hoje eu trago um tema bem intrigante para discutirmos juntos e eu quero a sua opinião no final desse vídeo. Eu perguntei ao ChatGPT se ele fosse Satanás, o que ele faria para afastar um cristão de Deus. E a resposta dele foi realmente surpreendente. Mas o mais interessante foi quando eu questionei o que aconteceria se o cristão resistisse. A resposta também me surpreendeu. E então, quais seriam as saídas que o cristão teria caso quisesse resistir? Perguntei para ele. E a resposta foi ainda mais surpreendente. Então parece que há muito mais por trás dessa questão do que a gente imagina. Então quero que vocês fiquem até o final e depois me ajudem a tirar uma conclusão sobre esse assunto. Então bora pro vídeo. Assim que eu fiz a pergunta, imediatamente ele me respondeu: se eu estivesse no papel de Satanás e quisesse afastar as pessoas de Deus, minhas táticas seriam sutis e gradativas, enfraquecendo a conexão espiritual delas sem que percebessem de imediato. Aí ele agora diz para mim: veja alguns exemplos de estratégias que eu poderia usar. E as respostas foram o seguinte: número 1, distração constante. Manter as pessoas ocupadas com coisas triviais, redes sociais, entretenimento, preocupações cotidianas, para que nunca precisem de tempo de pensar em sua espiritualidade ou em Deus. Relativização da moralidade. Eu faria com que a ideia de certo e errado se tornasse cada vez mais subjetiva, levando as pessoas a acreditarem que suas ações não têm consequências espirituais e que os valores religiosos são antiquados. Culto ao ego. Promoveria o individualismo extremo, fazendo com que as pessoas acreditem que são autossuficientes e não precisam de Deus para alcançar felicidade, sucesso ou paz. Dúvidas e cinismo. Eu faria com que as pessoas duvidassem de Deus ou da validade das religiões, promovendo ceticismo, a desconfiança e até a revolta com relação à fé. Inversão de prioridades. Eu incentivaria ao materialismo e ao consumismo, tornando os prazeres imediatos e o sucesso financeiro como prioridades em detrimento da vida espiritual. Desunião e conflitos. Eu provocaria divisões dentro das comunidades religiosas, plantando sentimentos de discórdia, intolerância e extremismo, afastando as pessoas da verdadeira essência do amor e da compaixão que a fé prega. Promover o medo e a insegurança. Eu espalharia medo, ansiedade e falta de esperança, fazendo com que as pessoas se distanciassem de Deus por não encontrarem respostas ou consolo em momentos de crise. E então ele completa: essas são apenas algumas formas sutis, mas eficazes, de afastar as pessoas de sua espiritualidade e conexão com Deus, sempre de maneira sorrateira, quase imperceptível, para que o distanciamento seja gradual e natural. Aí então eu perguntei para ele novamente: e se o cristão resistir aos seus atos, o que você faria depois? Então ele simplesmente me respondeu: se o cristão resistir aos meus atos e permanecer firme na fé, eu adotaria estratégias mais complexas, novamente sutis, para tentar desviar o seu caminho. Aqui estão algumas táticas que eu poderia usar nesse cenário. Desgaste emocional e mental. Eu intensificaria a pressão em sua vida através de desafios constantes, problemas financeiros, doenças, crises familiares, para tentar minar a sua confiança e fé. O objetivo seria fazer com que o cristão ficasse cansado e se sentisse abandonado por Deus. Orgulho espiritual. Se o cristão resistisse fortemente às tentações, eu tentaria plantar o orgulho em sua espiritualidade. Faria com que ele se sentisse superior aos outros por causa da sua fé, levando-o a julgar e menosprezar os que ainda lutam com as suas fraquezas. A arrogância espiritual pode ser uma armadilha sutil. Sutil distração com boas causas. Mesmo dentro da igreja ou em suas atividades religiosas, eu o tentei com boas causas e obras, mas de forma que ele se tornasse tão ocupado que deixasse de lado a verdadeira intimidação com Deus. Faria com que a atividade fosse mais importante do que o relacionamento. Desilusões com outros cristãos. Eu provocaria decepções dentro da própria comunidade religiosa, usando fraquezas humanas para semear a discórdia.
Quando o cristão testemunhou erros, hipocrisia ou injustiça dentro da sua própria igreja, ele pôde questionar sua fé e se distanciar. Dúvidas existenciais. Eu jogaria dúvidas mais profundas em sua mente sobre o propósito da vida, sobre o sofrimento do mundo ou até mesmo sobre o caráter de Deus. Essas dúvidas não seriam evidentes de início, mas iriam se acumulando ao longo do tempo, minando lentamente sua confiança. Ataques diretos à fé. Caso essas abordagens falhassem, eu atacaria diretamente a sua fé, tentando distorcer as escrituras e usando falsas doutrinas ou interpretações errôneas para confundi-lo e fazê-lo questionar o que acredita. Faria com que ele acreditasse em uma versão distorcida da verdade. Desespero e isolamento. Eu buscaria isolá-lo emocional e espiritualmente, fazendo com que ele se sentisse sozinho em sua luta. O isolamento poderia prejudicar a sua capacidade de buscar apoio na comunidade e, assim, facilitar a sua queda. Essas estratégias foram uma combinação de desgaste contínuo e de uma tentativa de transformar as próprias virtudes do cristão em armadilhas. No entanto, o que me frustraria como Satanás é que, se ele permanecesse vigilante, fiel e em oração constante, meus esforços não teriam sucesso. O cristão tem sempre a possibilidade de voltar para Deus e superar essas armadilhas. Levando em conta quais seriam as possíveis defesas que o cidadão poderia adotar para não ser prejudicado por suas ações. Se eu fosse Satanás, sabendo das minhas próprias estratégias para afastar o cristão de Deus, posso apontar as defesas que eles poderiam usar para resistir e se manter firmes em sua fé. Aqui estão algumas táticas de defesa que o parceiro poderia adotar. Oração constante e vigilante. Manter uma vida de oração regular é uma das defesas mais poderosas. A oração conecta o cristão com Deus, ajuda a fortalecer a fé e receber discernimento espiritual para identificar tentativas e armadilhas. A oração também gera proteção contra ataques espirituais e proporciona paz em momentos de dificuldade. Estudo profundo e regular das Escrituras. O cristão que conhece bem as Escrituras está mais preparado para reconhecer mentiras, distorções e falsas doutrinas. A palavra de Deus é um guia que ilumina o caminho correto e também dá força e verdade para resistir às tentativas. O estudo das Escrituras não só fortalece a fé, mas também dá claro sobre a vontade de Deus e sobre como agir em tempos de provação. Comunhão com os outros cristãos. A comunhão com outros cristãos é uma defesa essencial quando o cristão é rodeado de pessoas que compartilham a mesma fé. Ele tem apoio, incentivo e oração em tempos de dificuldade. A igreja e a comunidade cristã oferecem um ambiente de fortalecimento espiritual, onde é possível compartilhar lutas e encontrar apoio emocional e espiritual. Isolamento é uma armadilha perigosa que enfraquece a resistência, humildade e conhecimento da própria fraqueza. Saber que é vulnerável e não se achar espiritualmente superior é um antídoto contra o orgulho. O cristão que reconhece suas fraquezas se aproxima de Deus em busca da força. A humildade evita que ele caia nas armadilhas do orgulho espiritual ou da autossuficiência, tornando-o mais receptivo à orientação divina. Confiança nas promessas de Deus. Satanás frequentemente tenta, através do medo, da dúvida e da insegurança, o cristão que coloca sua confiança nas promessas de Deus, sabendo que está sempre presente e é fiel, é menos vulnerável a esses ataques. A fé inabalável nas promessas de proteção, provisão e amor de Deus proporciona paz e segurança mesmo em meio a provas maiores. Jejum e autonegação. O jejum é uma prática que ajuda o cristão a refinar a sua vida espiritual, mantendo a carne sob controle e permitindo que a alma se concentre nas coisas de Deus. Isso também ajuda a resistir às tentativas de satisfação imediata ou materialismo, fortalecendo a espiritualidade e a proximidade com Deus. Uso da armadura espiritual. O apóstolo Paulo descreve em Efésios 6, 10, 18 a armadura de Deus como uma defesa contra os ataques espirituais de Satanás. Essa armadura inclui cinturão da verdade para resistir às mentiras e enganos, couraça da justiça. Viver em retidão, o cidadão fica protegido de acusações e culpa. Sapatos do Evangelho da Paz.
prontidão para espalhar a paz e o amor de Deus. Escudo de fé, para bloquear as setas inflamadas do maligno, ou seja, dúvidas, medos e tentativas. Capacete da salvação, proteção da mente contra pensamentos negativos ou eficácia de desânimo. Espada de espírito, que é a palavra de Deus usada como uma arma ofensiva contra as tentativas e mentiras. Discernimento espiritual. Pedir a Deus o dom do discernimento espiritual permite que o cristão perceba as sutilezas das tentativas e as artimanhas de Satanás. Isso ajuda a identificar rapidamente os ataques espirituais e responder de forma específica, seja com oração, com a palavra ou com ações específicas. Gratidão e contentamento. Uma das estratégias de Satanás é fazer com que o cristão se sinta insatisfeito ou ingrato. Praticar a gratidão mesmo nas dificuldades, fortalecer a fé e manter-se conectado a Deus. O contentamento com as vitórias que já recebeu impede que o cristão caia nas armadilhas do materialismo ou da busca por prazeres imediatos. Perseverança. Resistir ao mal, exigir paciência e perseverança. Satanás pode tentar de diversas formas, mas o cristão que perseverar, mantendo-se firme na fé, mesmo diante dos desafios, será capaz de superar as tentativas. A perseverança na fé é compensada com a proximidade com Deus e uma maior maturidade espiritual. Essas são algumas das defesas que o cristão pode usar para resistir às táticas de Satanás. No final, a chave é manter um relacionamento profundo e contínuo com Deus, buscar sua direção e força em tudo, e estar atento para não cair nas armadilhas do inimigo. Que Deus esteja contigo, pois Deus é bom a todo tempo, e a todo tempo Deus é bom. Curte, compartilha e segue o canal para mais vídeos como esse.